Paz, queridos, uma alegria, uma honra para mim poder estar aqui para a gente conversar um pouco sobre missões, refletir um pouco na palavra do Senhor. Antes da gente entrar na palavra, eu queria só te falar um pouco das missões do nosso ministério, algumas coisas que a gente está fazendo. Grande parte você já conhece, porque em grande parte a gente está continuando o trabalho que já existe há muitos anos, né? Lá em Moçambique, nós temos 150 igrejas, nós temos 8 igrejas no Malawi. Lá em Moçambique, a gente está vivendo um grande desafio, que é construir o muro ao redor da nossa base. Quem já foi lá sabe que a área é muito grande, o desafio é enorme, mas a gente está conseguindo. Precisamos do seu apoio e das ofertas das igrejas também. Para você ter noção, essa obra está orçada em mais ou menos R$ 100 mil. E a gente dividiu ela em 8 etapas e já estamos vivendo a segunda etapa. Na Europa a gente tem algumas igrejas também, né? A gente tem 2 em Portugal, temos igrejas na Espanha, na Inglaterra, na Irlanda, e a gente tem também uma família de missionários na Albânia. Se você não sabe onde é a Albânia, é só olhar a Itália ali, que é uma bota, né, no mapa. Do lado direito, assim, no calcanhar da Itália, está a Albânia, e a gente tem ali uma família de missionários que estão ali trabalhando, evangelizando e se envolvendo, se conectando ali. Na América Latina, a gente tem o trabalho da Bolívia, que são 2 igrejas, nós temos 5 igrejas em vilarejos no Peru, e a gente tem também um trabalho mais recente, que é na Argentina. E além disso, a gente tem agora apoiado mais 3 trabalhos, que não são trabalhos da Luz para os Povos, mas que nós estamos fazendo uma conexão de agências missionárias, né? A gente está apoiando uma equipe de missionários no Quênia, a gente está apoiando também uma família de missionários na Índia e tem também o trabalho Sorriso, que é um trabalho bem conhecido por nós, que além de ir na África e em outros países, eles têm um trabalho aqui em Goiânia, uma missão urbana muito legal em comunidades carentes. São esses 3 novos trabalhos que a gente tem apoiado mensalmente enquanto Missão Luz. Eu queria pedir para você seguir o nosso Instagram, que é @missãoluz.oficial. Ali a gente está informando e falando sobre missões. Queria que você também compartilhasse esse Instagram com os irmãos da igreja. Além disso, uma vez por mês a gente tem uma reunião de oração por missões. Qualquer um pode participar, ele é online. Então eu queria pedir muito para você, quando eu te mandar o banner, compartilhe ele com os irmãos da igreja. A gente tem um apoio, que é um apoio psicológico, que chama Cuidando de Quem Cuida. A gente tem psicólogos voluntários, que eles ajudam pessoas num protocolo ali de 12 semanas para tirar as pessoas de uma crise de ansiedade, de uma crise de depressão. Então, 2 coisas você pode fazer. Caso você esteja precisando desse apoio, alguém da igreja, você pode entrar em contato com a gente para isso. Ou, se na sua igreja tem algum psicólogo, você pode linkar ele conosco, a gente ficar ali com o nome dele guardado, conversar com ele, caso alguém precise, a gente indicar, tá bom? É isso aí, a gente está aqui, o que você quiser saber, pode entrar em contato comigo, vou ter uma alegria de poder estar conversando com você. Então agora vamos compartilhar um pouco na palavra do Senhor, o que diz respeito à missão e a uma vida missional. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão
e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos, então, para a gente conversar um pouco sobre missões, vida missional, eu queria que a gente usasse o texto de Atos, capítulo 1. Embora ele é um texto muito conhecido e muito falado, eu acho que ele é muito importante e a gente precisa muito, assim, se debruçar sobre ele e tentar compreender mesmo o que Jesus estava querendo compartilhar ali. Bom, em Atos, capítulo 1, a partir do verso 6, a palavra diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino a Israel? É muito interessante assim que nós seres humanos, a gente quer ter noção de tudo, do fim, a gente quer conhecer. E isso não cabe a nós, né? E o Senhor respondeu: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou para a sua exclusiva autoridade. Irmãos, a nossa função é cumprir bem a nossa jornada. A nossa jornada é um pedaço da história. E se a gente for pensar bem, ela é um pedaço muito pequeno, é como uma corrida de revezamento. Cada um vai correndo ali o seu trecho e vai passando o bastão para outro. Aqui cabe a gente falar de um conceito que precisa ser muito propagado, que é o conceito de Missio Dei. Missio Dei é um conceito que nos leva a entender que nós não temos missão. Eu sei que isso pode soar estranho para você, mas Missio Dei nos diz que a missão é de Deus. Deus tem uma missão. Nós somos instrumentos na missão de Deus. Isso é muito importante, porque tem muita gente querendo ser protagonista de missão, protagonista de chamado, protagonista de vocação. Mas tudo isso é de Deus. Nós somos instrumentos, nós somos servos de Deus. A nossa função é glorificar a Deus com a nossa vida, cumprindo a vontade dele. Então, a missão é dele, irmãos, a missão não é nossa. Nós, enquanto pastores, precisamos ter essa clareza para a gente não trazer glória nem nenhum outro tipo de reconhecimento para a nossa vida. Nós somos instrumentos, é como um cirurgião. Ele pode fazer um transplante de coração, a gente é só um bisturi. Ninguém viu o bisturi da entrevista, quem dá a entrevista é o cirurgião. O bisturi ele vai ser lavado, ele vai para estufa para ser limpo, para depois fazer uma cirurgia, às vezes, sem valor, tirar uma verruga. Então, mas não importa. O importante é cumprir o seu papel na missão de Deus. Esse assunto é muito sério, merece depois que vocês conversem entre si, para a gente lembrar sempre que a glória é de Deus. Deus não divide glória com ninguém, não é porque Deus tem ciúme, é porque nós não temos estrutura para receber glória. Nós não somos Deus, nós somos humanos, nós não temos estrutura para receber glória. Muito bem, mas aí o Senhor Jesus diz assim, ó, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas, então tem aí um pouquinho, ó. Não, isso você não tem que saber, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo
e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Então presta atenção aqui. Recebereis poder. Eu me lembro daquele verso de João 7,37, que Jesus falou: quem tem fome, vem a mim e beba. Quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia diz ali que ele estava falando sobre o Espírito Santo. Irmãos, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele tem que ser vivido. Às vezes eu temo que as nossas igrejas estão deixando de viver o sobrenatural. Sabe, eu vejo muitos pais investindo muito dinheiro nas questões naturais da vida dos seus filhos. Escolas caríssimas, cursos caríssimos, mas eu não vejo esses pais levando seus filhos a viver o sobrenatural. Isso me preocupa muito. Os nossos cultos, eles estão cultos tão engessadinhos, irmãos. Isso aqui não é uma crítica, pelo amor de Deus, isso aqui é só um comentário. Mas a gente não está vivendo, às vezes, no nosso culto dominical, um sobrenatural, um derramar, um visitar do Espírito Santo. Mas Jesus falou: olha, vocês não vão conhecer tudo, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder tem um propósito. Tudo que Deus nos dá tem um propósito. Jesus está dizendo qual é esse propósito aqui. Ele está dizendo, o poder é para testemunhar. Às vezes a gente acha que o poder é para orar e uma pessoa ser curada. Não, meu irmão, o texto está dizendo que o poder do Espírito Santo derramado sobre nós é para que a gente demonstre a vida do Senhor onde nós estivermos. Começando na nossa casa, no nosso casamento. Aliás, começando onde nós estivermos sozinhos. Depois com nossa família, depois ali onde a gente abastece o nosso carro, na padaria que a gente compra pão, em todo lugar, nós recebemos o Espírito Santo para poder testemunhar, para poder mostrar Cristo através da nossa vida. E aqui ele fala, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É para testemunhar para todo mundo, em todos os lugares, em todos os nichos, em todas as etnias. E olha, hoje as cidades, elas estão subdivididas. E aqui eu começo a trazer uma reflexão mais dura para nós, queridos. E às vezes eu acho que nós temos falhado como igreja. Nós não estamos conseguindo falar com todo mundo. Nós não somos uma igreja mais que traduz uma família. Porque imagina a sua família no almoço de Natal, onde vai todo mundo aparece lá. Aparece aquele tio rico, aparece o tio pobre, aparece o primo chato, aparece todo mundo tá ali. Mas é uma família é essa. São pessoas diferentes, conectadas pelo mesmo sangue. E nós devíamos ser assim. Nós devíamos ser pessoas diferentes, conectadas pelo mesmo sangue para viver o propósito do Senhor. Mas não, irmãos, nossas igrejas se tornaram grupos iguais. Só gente do mesmo jeito. Nós não estamos conseguindo falar com todo mundo, mas a promessa aqui é que a gente vai falar com todo mundo. A promessa não falha, quem está falando é a gente. Então, uma vida missional tem que ser essa vida que está atenta a todo mundo e pronta, preparada para falar com todo mundo. Às vezes eu me preocupo muito, porque eu fico com medo da gente estar se perdendo aí, então preocupado em pagar as contas da demanda que a gente criou, e a gente está deixando de ir, né? A gente quer que as pessoas venham e a gente está deixando de ir, mas o Senhor não falou que eles viriam, Ele falou que a gente deveria ir. Bom, o texto continua aqui e é muito interessante esse momento. Depois de Jesus falar isso, Ele subiu aos céus. Lembra que Ele tinha morrido, ressuscitado, e depois que Ele ressuscitou, por 40 dias, Ele ficou aparecendo para os discípulos ali, dando testemunho. Agora não, irmãos, agora acabou. Agora Jesus foi assunto aos céus. Irmãos, esse momento é um dos momentos mais importantes da vida dos discípulos e da nossa vida para a gente compreender aqui algumas questões. Veja bem, quando Jesus foi embora, acabou, irmãos. Eles não tinham mais Jesus com eles. Durante 3 anos, eles viram tudo acontecer. Eles viram leprosos ser curados, eles viram os mortos ressuscitar, surdo ouvir, mudo falar, eles viram tudo. Mas agora, esse cara que fazia tudo isso, que unia multidões, foi embora. Aqui é o momento, é aquilo que uma palavra que tem sido muito usada hoje, uma disruptura da vida deles. Aqui é o momento de deixar de ser discípulo e se tornar discipulador, de deixar de ser filho e virar pai, de deixar de ser menino e virar homem, de deixar de ser liderado e virar líder. Irmãos, por favor, presta atenção nisso aqui. Nós
precisamos formar pais e não ter muitos filhos. A nossa cultura goiana não ajuda isso. O goiano, ele quer a família perto dele. As mulheres goianas são muito fortes e a mulher, é natural da mulher querer os filhos ao redor dela. O pai é aquele cara que quer formar os filhos para a vida. A mãe geralmente quer os filhos perto dela. Então nós não podemos pastorear nossas igrejas como uma mãe. Nós precisamos pastorear as nossas igrejas como um pai, formando homens e mulheres para serem pais, para que eles possam então ter uma vida missional, ser missionários, fazer diferença, falar com todo mundo. E eu acho que a gente tem errado nisso. Por exemplo, o versículo 15 aqui fala que eles eram 120 pessoas apenas. Se a gente for pensar em números, esse número é muito inexpressivo falando de Jesus. Porque Jesus curou milhares, expulsou demônios de milhares, e no final da vida dele só tinha 120 pessoas com ele. É uma congregação fraca para o nível de Jesus, convenhamos. Mas o ponto não é esse. Porque não é quantas pessoas nós podemos ter no nosso prédio, não é quantos filhos nós podemos ter, mas é quantos pais nós podemos gerar e quantos irmãos nós podemos enviar. Porque uma característica de um pai que gera outro pai é que ele gerou um igual ou melhor. E esse igual ou melhor vai embora, porque ele vai ter a sua família. Aqui, talvez, é um grave problema de nós pastores. Nós, às vezes, vemos o ir embora como uma traição, como uma perda. Mas não, meu irmão, isso é o curso natural. É o sentido natural. Não faz sentido você que tem filho, você não quer os seus filhos a vida inteira morando na sua casa. Eu tenho certeza que você quer que seus filhos se casem e te dê netos ou bisnetos. E assim também deve ser com os nossos filhos espirituais. Nós temos que gerar homens capazes de gerar outros homens. E aí sim, meu irmão, a sua vida, o legado de Deus através da sua vida vai se propagar por gerações. Então não é quantas pessoas cabem no nosso prédio. Esse não é o nosso limite. O nosso limite é quantas outras igrejas nós podemos plantar. Um dia um cara, eu estava num congresso e uma pessoa perguntou, qual é a igreja saudável? A que tem 30 membros ou a que tem 3 mil membros, 30 mil membros? Aí o cara respondeu assim, disse assim, olha, eu vou te responder com outra pergunta. Qual é a família saudável? A que tem um filho ou a que tem 30 filhos? Aí ele falou, a saúde de uma família não está na quantidade de filhos que ela tem, mas a saúde de uma família está nos filhos que ela casa. Então uma família saudável, ela casa os seus filhos. Não importa se eles são poucos ou muitos. Então, irmãos, eu sei que esse é um assunto que desce um pouco atravessado, mas se nós queremos ser missionários, missão não é fora do Brasil, missão não é em outra cidade, missão é informar pessoas que podem tocar a cidade. Porque Jesus não quer que a gente encha a igreja, Ele quer que a gente povoe a cidade. Então, nós precisamos ter professores para ser testemunha na escola, empresários para ser testemunha na empresa, nós precisamos ter enfermeiros médicos para poder no hospital testemunhar, nós precisamos, através da igreja, tocar a cidade para a glória de Deus, levando homens e mulheres, pais espirituais, para que eles possam pastorear os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus alunos. É muito importante que nós, quanto pastores, entendamos que a nossa função é liberar, é abençoar e não reter. Claro que eu não estou falando aqui de racha, de nada disso, pelo amor de Deus, mas nós precisamos amadurecer. A gente precisa amadurecer. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre os gorilas, né? E é muito interessante que vem um macho ali e desafia o macho mais velho, e ali eles brigam e o macho que ganha fica cuidando da família, né? E eu estava observando que o macho que perdeu, é claro que ele ficou triste porque ele perdeu, mas lá no fundo ele sabe que a família dele está mais bem cuidada agora, porque tem um macho mais jovem, mais forte, com mais saúde. Então nós, enquanto pais, temos que ter orgulho de os nossos filhos se tornarem pais com as características deles, porque nós tivemos tempo para imprimir isso neles, né? Então, meu irmão, a vida missional, vida missional é isso. É continuar a missão de Deus, não nossa, irmãos.
Em nome de Jesus, entenda. A gente trabalha para a noiva de Cristo. A gente trabalha para a mulher de outro homem. Nós não podemos ter prazer com a mulher de outro homem. Então, sempre na nossa vida de pastor, tem um sentimento ali, uma dorzinha, porque a gente está trabalhando para a noiva de Cristo, não é nosso, nada disso é nosso. Nada disso é nosso, nenhuma cadeira, nenhum tijolo, nada disso é nosso. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a missão de Deus. Irmãos, não se perca no pastoreio, não se perca. A nossa função é estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus não se dá dentro das paredes da igreja. O reino de Deus é justiça, é enfermo sendo curado, é pobre sendo alimentado, é o evangelho sendo compartilhado dentro da igreja e fora da igreja. Não estou aqui em momento nenhum criticando a igreja. Irmãos, esse é o jeito que a gente sabe fazer, que a gente vive fazendo, que a gente gosta. Eu mesmo sou igrejeiro. Último fim de semana, eu fui em 4 igrejas, pra você ter noção. Então, assim, mas o que nós precisamos entender é que o reino de Deus, quando Jesus falou que venha o teu reino assim na terra como no céu, não é para dentro de prédios, mas é para inundar a cidade. E eu acho que nós não estamos entendendo isso. A gente acha que missão é África, é América Latina, é outros países, sendo que missão é enviar os nossos irmãos para serem luz na cidade, aonde eles moram e aonde eles trabalham. Os nossos jovens e adolescentes têm que ser missionários nas escolas, onde eles estudam, ser testemunha viva. Como lá em João diz, ser uma fonte a jorrar e dar água, alimentar, a matar a sede e trazer um pouco de ambiente mais agradável para aquelas pessoas que estão ao redor. Vida missional, meu irmão, é uma vida de entrega, é uma vida de oferta, é uma vida de ir e não de trazer, não de vir. E eu queria muito, assim, trazer essa reflexão. Eu sei que ela não é uma reflexão palatável, agradável. Eu me lembro que, esses dias, um tempo atrás, eu ouvi de um tio meu, que é psiquiatra, ele contando que Freud, quando saiu da Europa, ali as ideias dele explodindo, fazendo muito sucesso, e ele foi para os Estados Unidos e o repórter falou assim, Freud, o que você acha de estar sendo aqui recebido na América pelos grandes pensadores na área da psicologia e tal? Ele falou, estou muito feliz, mas eles não sabem que eu trago a peste. O que Freud estava querendo dizer? Eu estou feliz de estar aqui, mas eu vou trazer uma reflexão tão diferente para eles que isso pode causar até alguns problemas. Então, irmãos, eu queria aqui aproveitar essa honra que eu estou de falar na reunião dos pastores aí sobre a cobertura do Bispo Sebastião. Eu queria aproveitar para trazer uma reflexão importante, a tempo. Precisamos repensar o nosso modo de ser igreja. Algumas igrejas precisam ser revitalizadas, outras igrejas precisam se multiplicar. Nós precisamos pensar isso. Irmãos, nós precisamos ter a capacidade de dizer, eu acho que nossa fórmula não está funcionando. Nós não estamos conseguindo tocar a cidade, tantas igrejas evangélicas na cidade, tantos eventos, tanto seminário, e nós não estamos mudando a cidade ou mudando o país. Precisamos pensar isso. Missões não é enviar pessoas. Todos nós temos que ter uma vida com intencionalidade. Desde o momento que eu acordo, eu pastoreio a minha esposa, pastoreio os meus filhos, e eu sou uma testemunha viva do Senhor aonde eu for. E toda oportunidade que eu tiver, eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso orar pelas pessoas, eu preciso compartilhar. Irmãos, nós estamos formando pessoas muito passivas na igreja, que ficam esperando o pastor dar método e tudo. Não, nós temos que formar pessoas apaixonadas, pessoas loucas. Quando Paulo se converteu, irmãos, Paulo ficou cego uns dias, depois ele foi ali, ficou um tempo ali, ele já saiu para pregar. Paulo tinha aquela expressão que eu gosto de usar, que é sangue nos olhos. Nós perdemos isso, irmãos. Nós estamos cansados, a maioria dos pastores estão cansados, as igrejas estão cansadas. Não, nós precisamos voltar a ter sangue nos olhos. Como, irmãos? Voltando a buscar o sobrenatural e voltando a calçar as sandálias da pregação do evangelho. Às vezes eu acho que as igrejas tiraram essa sandália. Precisamos colocar de novo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para eu repartir com você. Eu espero que eu tenha trazido paz,
mas eu espero que eu tenha trazido também um pouco de inquietação sobre a sua vida. Eu espero que vocês aí em reunião possam conversar, concordando ou não, não tem problema, tá tudo certo, mas que vocês possam refletir sobre a missão de Deus, nós apenas instrumentos, honrados instrumentos, mas instrumentos. E não criar eventos semanais, mas criar pais, homens e mulheres que são capazes de, aonde eles estiverem, testemunhar a vida de Deus e assim estabelecer o reino de Deus nessa terra. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a igreja, a família de cada um de vocês. Cuidem da família de vocês, cuidem da sua saúde física, emocional, espiritual. Vocês são muito importantes e é muito importante que você se cuide. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Em nome de Jesus.